Então vamos lá. Item 2. Se dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que nessa situação o mais quente fornece calor ao mais frio. Não, eles estão em equilíbrio térmico, não tem transferência de calor. Tá ok, pessoal? Não tem transferência de energia através do fenômeno do calor. Tá ok? Bom, 04. Se três corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico entre si, isolados do ambiente, então se pode afirmar que os três corpos se apresentam necessariamente no mesmo estado, sólido, líquido ou gasoso. Falso também, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Se dois corpos de materiais diferentes estão à mesma temperatura, então a sensação apreendida pelo tato ao tocar nesses corpos deve ser a mesma. Falso. Falso. Você pode ter sensações diferentes e ele está na mesma temperatura. E 16. Quando dois corpos de um mesmo material, a temperaturas diferentes, são colocados em contato entre si, as moléculas do corpo de maior temperatura, mais rápidas, transferem energia pura para as moléculas do corpo de menor temperatura, mais lentas. Verdadeiro, ok? Bom, essa questão, ela é uma questão para você somar a numeração dos itens certos e errados, tá certo? Então vamos lá, vou colocar aqui, questão 2. Questão 2. Questão 2. Então você tem 01, 02, 04, 08 e 16. Essa está falsa, essa está falsa, falsa, falsa. A única correta é essa aqui. Então a soma dá 16. Essa é a resposta desta questão. E por último, pessoal, para hoje nós vamos resolver mais uma questão. Olha só. Vários turistas frequentemente têm tido a oportunidade de viajar para países que utilizam a escala Fahrenheit como referência para a medida de temperatura. Considerando-se que quando um termômetro graduado na escala Fahrenheit assinala 32 graus Fahrenheit, essa temperatura corresponde ao ponto de gelo, e quando assinala 212 graus Fahrenheit, trata-se de um ponto de vapor. Em um desses países, um turista observou que um termômetro assinalava a temperatura de 74,3 graus Fahrenheit. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura na escala Celsius, correspondente à temperatura observada pelo turista. Ora, pessoal, então vamos lá. Utilizando essas relações aqui, ó, eu vou resolver essa questão relacionando graus Fahrenheit com Celsius. O que relaciona graus Fahrenheit com Celsius? É isso e isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o grau Celsius. Então, TC, e vou substituir os valores. TC, quais são os valores? Se eu fizer devido a isolamento, eu vou ter 5 que multiplica. Bom, a medida em graus Fahrenheit é 74,3. 74,3, isso dividido por menos 32, tudo isso dividido por 5. Isso aqui vai dar o quê? 23,5 graus Celsius. Tá ok? 23,5 graus Celsius. O que eu fiz? Eu isolei, né? Eu isolei o TC. 5 tá dividindo, passo o quê? Multiplicando isso aqui tudo. Isso aqui é 9. Ok, galera, então o que eu vou fazer? Vou resolver essa questão 3, relacionando temperatura em graus Celsius com a temperatura em Fahrenheit. Vamos isolar o grau Celsius, que o cara quer saber. Então, temperatura em graus Celsius é igual, 5 está dividindo, passo o quê? Multiplicando. Então, 5 que multiplica temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por quanto? Por 9. Só botar agora, substituir. TC é igual a 5 vezes... Qual é a temperatura em Fahrenheit observada pelo turista aí? Qual é a temperatura em Fahrenheit observada pelo turista? A temperatura em Fahrenheit, ele deu 74,3. Então vamos colocar aqui 74,3. 74,3 sobre 9 menos 32.
Ó, se eu fizer essas continhas todas e multiplicar por 5, vai dar 23,5 graus Celsius. 23,5 graus Celsius. Tá ok? É só fazer 74 menos 32, dividir por 9 e multiplicar por 5. Ok, pessoal? Então, por hoje, está concluído aí várias questões de termometria importantes para você estudar. Valeu, galera!